Graça e paz, gente. Vamos continuar, vamos terminar agora essa série de vídeos sobre estruturação da equipe de música. Esse é o último vídeo, com santas expectativas sempre, para aquilo que a gente ainda tem para conversar pela frente, né? Nós já falamos sobre, como eu disse, a estruturação do pessoal, o repertório, e agora nós trabalhamos a questão da música, da musicalidade, da busca da excelência, das dinâmicas de comunhão e reciclagem. E eu quero falar agora apenas três coisas rápidas. A primeira é como deve ser, algumas dicas para que o relacionamento com a liderança seja um relacionamento bom. Eu digo porque às vezes o relacionamento não é bom. Às vezes os líderes, muitos líderes, e aí eu como pastor pego no pé dos meus colegas, incentivo meus colegas a valorizarem mais o ministério de cânticos, de música. As igrejas mais tradicionais, as igrejas históricas, elas enfatizam muito o coral, né? Os quartetos, e tratam o ministério de louvor, como a gente chama, né? Chama o ministério de louvor, ministério de música da igreja, ministério das bandas, enfim, como sendo uma coisa, e não é. Já outras igrejas investem mais no show, mais na banda de baile gospel, né? Na reprodução daquilo que vê fora. Os músicos são mais reprodutores de intérpretes de outras bandas do que realmente músicos criativos. Então, na minha opinião, esses dois extremos estão errados. Eu trabalho com músicas que eu ouço, que eu aprendo, que pessoas me ensinam, que eu vejo na internet, mas sempre buscando a minha roupagem, o meu arranjo, a minha forma de ver, algumas vezes igual mesmo, pode ser, não tem problema nenhum. Mas eu sempre vou incentivar a criatividade. Então muitas vezes a liderança ela não vê esse ministério como um ministério criativo. É um ministério de arte, um ministério de criatividade na igreja, que é importantíssimo no culto, né? na adoração comunitária a Deus. Mas por outro lado, nós temos uma renca, vamos dizer assim, nós temos uma banda de músicos que não tem compromisso com a igreja. A verdade é essa. Querem tocar, querem, né, tirar um som, mas não se importam como é que está a vida financeira da igreja, como é que está a vida ministerial da igreja, as questões da igreja, da membresia, as assembleias da igreja, as reuniões da igreja, a escola bíblica, os grupos familiares, as atividades ministeriais da igreja. Não, ele quer tocar. E aí, né, de nós se nós não valorizarmos. Não, eu acredito que as duas coisas devem ser feitas. A liderança valorizar, investir, apoiar, honrar, né? Valorizar, honrar no sentido de valorizar. E a equipe e os músicos, eles devem estar inseridos no dia a dia da igreja. Eu já falei sobre isso quando eu estava falando sobre a autoridade. É isso, quando eu estava falando sobre a autoridade. Então é muito importante que o músico também ele seja submisso à liderança. Não é porque você é uma banda que vocês vão fazer o que vocês querem. Então eu já vi muitos músicos fazendo uma lista de reivindicações para o conselho da igreja, para a liderança da igreja, para o pastor da igreja, mas não são dizimistas, não são frequentes, só vão quando tocam. Quando não tocam, ficam lá fora batendo papo, lá em cima, ou no fundo da igreja, ou na galeria, ou do lado, da sala ao lado, vendo o WhatsApp. E aí querem cobrar da igreja equipamento, investimento. E quando a igreja investe, não cuidam. Então, esse relacionamento a música ela é um serviço, nós já vimos isso. É uma diaconia. Não o ofício, mas o exercício, o trabalho de diaconia, um serviço. Então nós estamos servindo a Deus, mas estamos servindo aos irmãos e estamos sendo submissos. Submissão é uma coisa que é muito tratada na Bíblia. Então você tem que estar submisso ao programa do culto, ao tempo que é dado, à visão da liderança da igreja, com paciência, com oração, com fé, com humildade e com trabalho. Não quer dizer que você não vai dar sua opinião, você não vai chegar e dizer, não, eu acredito que deve ser assim, 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 mas fica muito mais fácil a gente conseguir as coisas, vamos dizer assim,
da liderança da igreja se nós somos jovens, se nós somos músicos engajados na atividade da própria igreja. Então esteja submisso à liderança. E eu aproveito para incentivar a liderança, os pastores que estão me assistindo, a valorizarem esse ministério, a abraçarem esse ministério. Não é só dizer para um presbítero ou para um líder ministerial, dizer, toma conta da turma do louvor, a galera do louvor. Não. São homens e mulheres dedicados que servem ao Senhor. Num trabalho importantíssimo, que é o que vai ter no céu. Viu? No céu vai ter louvor. As pregações lá vão ser pregações de exaltação a Deus e lembrando, né? Estou viajando aqui. Não acredito que no céu vai ter evangelismo, né? Mas louvor vai ter. Os anjos estão cantando até agora. Então é um ministério importante da igreja. Claro que no contexto atual, no mundo em que vivemos, na implantação do reino de Deus aqui na terra, a igreja como agência de Deus, a pregação ela é importantíssima. Ela é o ponto alto, né, da celebração comunitária. A gente adora a Deus, a gente ora, a gente confessa nossos pecados, né? Primeira coisa, confessa nossos pecados, invoca a presença de Deus, louva a Deus, exalta a Deus, intercede uns pelos outros, contribui, e aí nos assentamos para ouvir, né? Como diz a música de Jorge Camargo, nos assentarmos aos teus pés. Então a gente se assenta para ouvir a palavra de Deus, isso é importante. Mas a música também é. A música faz parte. Então esse relacionamento, vamos dizer assim, no meu modo de entender, deve seguir essa orientação. A liderança valoriza o trabalho da moçada, se preocupa com eles, pastoreia mesmo. E cabe aos músicos se inserirem, serem realmente ovelhas do rebanho, né? E contribuírem para que todos nós cresçamos. Confiarei em ti, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em ti, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei. Outra coisa importante que eu quero falar para vocês é sobre a documentação e arquivo. Eu já falei, quando eu falei sobre o songbook, né, sobre a estruturação, lá atrás eu já havia falado. Eu quero voltar nesse tema. Eu já fui em igreja, a maioria das igrejas que eu vou, eu desfaço assim, dou uma olhada nas cifras. Eu já achei cifra dentro do banco do piano, dentro da caixa do órgão, dentro atrás do cubo da guitarra, já achei em cima do forro de gesso assim, né, da sanca, acho que chama, né? Eu encontrei partitura debaixo do tapete da bateria, jogado pelo chão. Quer dizer, é um descaso completo. Aí toda vez quando vai tocar, por isso a importância de ter o songbook. Aí você vai na internet de novo buscar a cifra, e eu volto a dizer, de cada 10 cifras da internet, 20 tem erros. Então, não estou dizendo que não presta não, eu uso. Mas eu faço questão de ir corrigindo, né, colocando no lugarzinho certo. Aí imprime e você toca. Daqui, não precisa nem ser um mês, daqui a 2 domingos você volta a tocar a mesma música. Vai ter que imprimir tudo de novo. Por quê? As cifras foram jogadas. O zelador, eles saem. Uma vez eu juntei, numa igreja que eu trabalhava, eu fui juntando as cifras. No final, deu uma pilha. Uma pilha assim, quase 1 metro de cifra. Cifras jogadas fora, desculpe. Então não há um arquivo. Uma coisa que eu aprendi muito com os americanos, quando eu trabalhava com eles lá no Colégio Agnes e nos musicais com Flávio Medeiros, uma coisa que eu aprendi muito por exemplo, a gente foi fazer um musical, The Dreamer, e pedimos aos americanos autorização. Eles não só deram autorização, como mandaram as partituras e o songbook, e desse songbook já tinha até como fazer o tablado, o posicionamento do microfone, dos microfones do coral, tudo registrado. Então é importante que as igrejas invistam nisso. Vocês, equipe de música, você que é líder da equipe da liderança, escolhe um que vai ser aquele que vai ser responsável pela documentação, né? É o CEDOC, que as televisões dizem, a Central de Documentação. E você vai juntar as cifras, guardar no lugar. A equipe de música tem que ter uma salinha, ou pelo menos um armário para guardar as suas coisas. Então esse cuidado com a documentação,
notas de instrumento, essas notas geralmente ficam na tesouraria da igreja. Mas é importante, manual de teclado, guarda. Manual do cubo, guarda essas coisas. Manual da mesa de som, mas eu foco muito nas cifras. É um desperdício, é um relaxo mesmo. O músico termina de tocar, ele vai embora. E a cifra fica lá, o zelador sai catando e depois joga no lixo, ou então joga dentro da sala, ou empurra debaixo do banco do piano, ou joga, né, como eu falei, já vi cifra dentro do cubo do baixo atrás, assim, o cara terminou de tocar, enrolou, dentro do bumbo, o cara joga a cifra lá e vai embora. Então é importante que você tenha a documentação daquilo que você faz. Que você, eu já mostrei para vocês, vou mostrar de novo, o Fábio Lins, que é um dos líderes que conduz cântico na igreja onde eu trabalho, ele fez até um cronograma muito legal. Na montagem do songbook ele já mandou as 50 músicas dele, todas cifradas ali, guardadinhas, bonitinhas, né? Bonitinho. Então assim, é possível fazer isso. Você não vai investir todo o tempo da sua vida. É só uma questão de fazer as coisas com zelo e com cuidado. Arquive isso. Lá na frente vai precisar de um manual de um instrumento desse. Lá na frente você vai precisar de uma cifra dessa. E aí, claro, se tem o songbook, melhor ainda. Ajuda a equipe a manter, né, essa linha de interpretação das músicas. Pode mudar, não tem problema não. Mas tem que ter uma linha básica, nós já falamos sobre isso. Então é muito importante a documentação e o arquivo. Guardar com carinho as peças musicais que você faz. Gravar e guardar essas gravações para você ouvir lá na frente. Olha, melhoramos, olha como era. Isso é bom, isso é agradável. E por último, uma palavra para os líderes. Toda essa estruturação passa muito pela liderança de música. Faça isso como um serviço agradável a Deus, que não seja um peso. Se ir para o ensaio, se ensaiar, se tocar, está sendo um peso para você, saiba que não é isso que Deus quer. Deus ama quem dá com alegria. Servir ao Senhor com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Em tudo dai graças. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, essas orientações, essa estruturação, é para que a gente faça o trabalho de forma mais leve. Isso não é um peso. Muito pelo contrário, isso vai tirar o peso. Peso é você fazer tudo às pressas, é ensaiar às pressas, é não saber para onde vai a cifra, para onde vai a música, não coordenou a projeção e faz tudo. Aí sim, para mim isso é estressante. Agora, chegar cedo, arrumar tudo direitinho, ter meu book, meu songbook, ter tudo arrumado, meu set montado, né, ter o ministério estruturado, fazer reuniões constantes, tudo isso, para mim, faz com que você chegue no final do mês, no final do semestre, no final do ano. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Então essas orientações de estruturação é justamente para que o ministério ele tenha essa base, esse lastro. Porque aí, como eu falei no outro vídeo, pessoas vêm, pessoas vão. É um trabalho voluntário, mesmo que não fosse. Né? Tem gente que você contrata e demite, tem gente que vem e depois arruma outro emprego. Quer dizer, mesmo se fosse um trabalho secular, vamos dizer assim, pessoas vão e vêm. Então é importante que enquanto você esteja, a equipe, o ministério, venha prover a você, venha dar a você uma base. É isso que eu chamo de estrutura. Aliás, uma das palavras para o propósito de Deus é a palavra estrutura, moldura, o propósito de Deus. Deus faz as coisas bem estruturadas. Por que nós não fazemos assim na igreja? Faça isso, conversem sobre isso, vejam esse vídeo em grupo, como alguns pastores estão fazendo. E você vai ver que muitas ideias vão surgir. A minha ideia original é levá-los a essa reflexão e contribuir para que realmente o ministério seja um ministério bem estruturado. E essa estruturação, é claro, tem a ver com a liderança que valoriza, investe, apoia, pastoreia os seus músicos, e tem a ver com os músicos que são inseridos, que se inserem nas atividades da igreja. E no futuro nós nos encontraremos todos lá no céu e vamos louvar eternamente com Jesus. Um louvor estruturado, porque no céu as coisas são bem organizadas e é um lugar de trabalho, né? Até que Cristo volte. Amém?
Deus abençoe vocês, meninos e meninas, colegas de ministério, e até o próximo vídeo. Confiarei em ti, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei.